O milionário cai duro. Mendiga negra tira 40% a mais após 9 anos ali na praça. Ricardo Albuquerque, o Ricardinho pra galera, tava achando que a vida era só champanhe e mulherada. O cara, com seus 30 e poucos, surfava na grana da família. Carro importado, apesão na barra, viagens pra gringa. A vida era boa e ele não fazia questão de esconder. Só que o Rio, né? A cidade maravilhosa também tem seus podres, suas fofocas, seus cantos escuros. Numa dessas noitadas de farra na Lapa, samba rolando solto, cerveja gelada, Ricardinho ouviu uma conversa que fez o sangue gelar. Acredita que a Dona Creuza tá faturando mais que a? Gente, Dona Creuza? A mendiga ali da Praça Tiradentes? Impossível! Aparentemente a tal Dona Creuza, com uma ajudinha do Bolsa Família, uns bicos aqui e ali e diziam as más línguas, umas mandingas brabas, tava embolsando uma grana preta. Quase metade do que Ricardinho tirava com seus investimentos. Quase! O playboy sentiu um negócio estranho no peito. Uma mistura de inveja com descrença. Como assim? Uma mendiga morando na rua, ganhando quase igual a ele? A noite virou um inferno. Ricardinho não conseguia pensar em outra coisa. Precisava descobrir o que estava acontecendo. No dia seguinte, lá estava ele, de boné e óculos escuros, meio disfarçado, rondando a Praça Tiradentes. Ah, Lapa, que antes era só diversão, virou um palco de obsessão. Dona Creuza sentada no mesmo lugar de sempre, com um copo de plástico na mão. Quem diria que por trás daquela figura humilde, daquele olhar cansado, se escondia uma milionária? Ricardinho observava cada movimento, cada pessoa que se aproximava. Tentava entender o esquema, o segredo por trás daquela fortuna improvável. E foi numa dessas que ele cruzou com Mariana, uma estudante de serviço social que trampava num projeto social ali perto. Mariana, com a visão dela de mundo, começou a plantar umas ideias na cabeça de Ricardinho. Falou sobre desigualdade, sobre a luta da Dona Creuza para sobreviver, sobre a importância de olhar para o próximo. Ricardinho escutava, meio cético, meio curioso. Uma noite, Ricardinho viu Dona Creuza entrar num casarão velho, quase abandonado, ali perto da praça. A curiosidade falou mais alto. Ele esperou um pouco e se mandou para dentro também. Escuro, cheiro de mofo, um silêncio sinistro. Lá no fundo, uma luz fraca iluminava um grupo de pessoas reunidas. E no meio deles, Dona Creuza, com um olhar que Ricardinho nunca tinha visto antes. Um olhar forte. Quase ameaçador. Antes que ele pudesse entender o que estava rolando, uma voz grave ecoou no casarão. Que cê tá fazendo aqui, playboyzinho? Dona Creuza encarava Ricardinho com um olhar frio. E das sombras, um cara grandão, com uma cicatriz no rosto, surgiu com um sorriso de dar medo. Acho que temos um problema. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Que você tá fazendo aqui, playboyzinho? Dona Creuza encarava Ricardinho com um olhar frio. E das sombras, um cara grandão com uma cicatriz no rosto surgiu com um sorriso de dar medo. Acho que temos um problema. Ricardinho engoliu em seco. A Lapa, que já tinha sido um palco de obsessão, viu um filme de terror. O cara da cicatriz avançou, agarrando Ricardinho pelo braço. Forte pra caramba. Calma, gente, calma! Ricardinho tentava se explicar, a voz tremendo. Eu só tava curioso. Não quero problema com ninguém. Dona Creuza fez um sinal com a cabeça. O grandão soltou Ricardinho, mas continuou ali na cola dele. Curioso, né? Curioso com a vida dos outros. Isso aqui não é zoológico, garoto. Vaza! Ricardinho deu meia volta, quase tropeçando nos próprios pés. Mas antes de sair, ouviu Dona Creuza dizer: Espera aí, Zé. Deixa ele.
Ela se aproximou, o rosto sério. Ricardinho, né? Eu sei quem você é, e sei por que você tá aqui. O playboy ficou sem reação. Como ela sabia? Dona Creusa sorriu, um sorriso enigmático. Acha mesmo que eu tô aqui pedindo esmola? Que vivo de Bolsa Família? Você não sabe de nada, garoto. Ela respirou fundo, como se fosse contar um segredo. Eu cuido de um orfanato aqui perto. Um monte de criança abandonada. A gente faz o que pode para dar um futuro para essa garotada. E sim, a gente se vira como pode para conseguir dinheiro. Ricardinho ficou chocado. Um orfanato? Dona Creusa? Nada fazia sentido. Mas e as mandingas? E a grana? Dona Creusa riu, uma risada amarga. As mandingas são para espantar os urubus que querem roubar o pouco que a gente tem. E a grana? Ah, a grana é para comprar comida, roupa, remédio, para dar um teto para as crianças. De repente, uma menina pequena, uns 6 anos, correu até Dona Creusa e a abraçou. Vó Creusa, vó! Creusa, a gente vai ter bolo hoje? Vó? Ricardinho arregalou os olhos. Vó Creusa? Aquela menina era neta dela? A ficha começou a cair. Tudo o que ele pensava que era verdade desmoronou como um castelo de areia. Dona Creusa olhou para Ricardinho, com um brilho nos olhos. Essa é a Maria, minha neta, e a razão de tudo que eu faço. Ela abraçou a menina com força. E agora, Ricardinho, o que você vai fazer com essa informação? Nesse instante, um estrondo forte sacudiu o casarão. As luzes piscaram e se apagaram. Gritos ecoaram no escuro. Alguém gritou. Fogo! Fogo no orfanato! Dona Creusa se desesperou. Maria! As crianças! Ela correu em direção à porta, sendo seguida por Zé e outras pessoas. Ricardinho ficou paralisado, sem saber o que fazer. De repente, no meio do caos, ele viu um homem correndo na direção oposta, para o fundo do casarão, com um galão de gasolina na mão. Ricardinho reconheceu o rosto. Era o gerente do banco do pai dele. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava incendiando o orfanato? Antes que pudesse raciocinar, o gerente o encarou, um olhar de puro ódio. Você não devia estar aqui, playboyzinho. Agora você vai queimar junto. E jogou o galão de gasolina nos pés de Ricardinho, riscando um fósforo em seguida. As chamas lamberam o chão, subindo pelas pernas de Ricardinho. A dor era insuportável, um grito preso na garganta. Ele cambaleou, tentando apagar o fogo com as mãos, mas só conseguia espalhar as labaredas. Dona Creusa, Zé e os outros tentavam arrombar a porta do orfanato, tossindo com a fumaça densa. O caos era total. De repente, Mariana apareceu, correndo na direção deles. — O que está acontecendo? Meu Deus! Ela viu Ricardinho em chamas e paralisou, os olhos arregalados. Sem pensar 2 vezes, ela arrancou o casaco e jogou em cima dele, abafando o fogo. Ricardinho caiu no chão, gemendo de dor. Mariana, com a ajuda de Zé, o arrastou para longe das chamas. Enquanto isso, Dona Creusa e os outros finalmente conseguiram arrombar a porta do orfanato. A fumaça era tanta que mal dava para enxergar. Gritos de crianças ecoavam lá dentro. Com um lenço molhado no rosto, se embrenhou nas chamas, seguido por outros voluntários. Dona Creusa, desesperada, gritava pelos nomes das crianças. Ricardinho, deitado no chão, tossindo e sentindo a pele queimar, olhava para o casarão em chamas. A culpa o consumia. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Mariana se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. Merece. Todo mundo merece uma segunda chance. Ela respondeu com um sorriso fraco. De repente, um estrondo ainda maior sacudiu o casarão. O teto desabou, lançando faíscas para todos os lados. Gritos de pavor ecoaram no ar. E então, no meio da fumaça e das chamas, Ricardinho viu algo que o fez gelar por dentro. No meio do tumulto, Zé carregava uma criança nos braços,
tentando sair do orfanato em chamas. Só que no meio do caminho, um pedaço do telhado caiu bem em cima dele. Zé cambaleou, prestes a cair. Ricardinho viu a cena em câmera lenta. Só que quando Zé caiu, a criança rolou no chão, em direção a um canto escuro e tomado pelas chamas. No meio da gritaria, uma figura surgiu correndo em direção à criança. Uma figura que Ricardinho conhecia muito bem. Era o gerente do banco. Só que em vez de tentar salvar a criança, o gerente pegou um pedaço de madeira em chamas e jogou em cima dela. Ricardinho não podia acreditar no que estava vendo. O gerente do banco, o cara que ele conhecia desde criança, era um monstro, um assassino. Só que a surpresa maior ainda estava por vir. Quando o gerente se virou para sair, Ricardinho conseguiu ver o rosto da criança no chão. E naquele momento, ele entendeu tudo. Aquela não. Era uma criança qualquer. Era Maria, a neta de Dona Creusa. E Ricardinho percebeu, com um choque que o paralisou, que Maria era sua irmã. Ele e Maria tinham o mesmo pai, o gerente do banco. E Ricardinho percebeu, com um choque que o paralisou, que Maria era sua irmã. Ele e Maria tinham o mesmo pai, o gerente do banco. O mundo girou. Irmã? Aquela menininha? O cara que ele odiava era pai dele? A ficha demorou a cair, mas quando caiu, foi como um soco no estômago. Forte, doloroso. Ele tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. A dor da queimadura era insuportável, mas a dor da revelação, essa era muito pior. Traição. Mentira. A vida dele era uma grande farsa. De repente, um grito cortou o ar. Dona Creusa! Ela estava correndo em direção ao gerente, com os olhos cheios de fúria. Seu monstro! O que você fez? O gerente não disse nada. Apenas sorriu. Um sorriso frio, calculista. Ele parecia satisfeito com o que tinha feito. Um psicopata. E foi aí que Ricardinho entendeu tudo. O gerente não estava apenas incendiando o orfanato. Ele estava tentando matar Maria, a própria filha. Por quê? Antes que Ricardinho pudesse entender, o gerente sacou uma arma. Uma arma! De onde ele tinha tirado aquilo? Ele apontou para Dona Creusa, que paralisou, apavorada. Você sempre estragou a minha vida, ele gritou, a voz transtornada. Por sua culpa, eu nunca pude ter a família que eu queria. Família? Que família? Ricardinho não entendia nada. Você me rejeitou, me humilhou, mas agora você vai pagar. O gerente gritou, apertando o gatilho. Um estampido. O som ecoou pelo casarão em chamas. Dona Creusa caiu no chão, sem vida. Ricardinho gritou. Não, não podia ser. Dona Creusa morta? Pelo próprio pai? A mente dele entrou em colapso. Ódio, vingança. Ele precisava fazer alguma coisa. Precisava parar aquele monstro. Com um esforço sobre-humano, Ricardinho se levantou. A dor era agonizante, mas ele não sentia nada. A adrenalina corria em suas veias, alimentando sua fúria. Cambaleou em direção ao gerente, que estava parado, olhando para o corpo de Dona Creusa com um olhar vazio. Um olhar de loucura. Ricardinho se jogou em cima dele, com toda a força que tinha. O gerente cambaleou, surpreso. A arma caiu no chão. Os dois rolaram no meio das chamas, lutando pela vida. Socos, chutes, gritos. O cheiro de fumaça queimava os pulmões. De repente, Ricardinho sentiu uma dor lancinante no peito. O gerente tinha enfiado uma faca nele. Uma faca? De onde ele tinha tirado aquilo? Ricardinho cambaleou para trás, a mão no peito. O sangue jorrava entre seus dedos. Ele estava morrendo. O gerente se levantou, limpando o sangue do rosto com um sorriso doentio. Você não devia ter se metido, Ricardinho. Agora você vai morrer como sua irmãzinha. Irmãzinha? O que ele queria dizer com aquilo?
Antes que Ricardinho pudesse responder, o gerente pegou a arma do chão e apontou para ele. Adeus, filhinho. Ricardinho fechou os olhos. Era o fim. Mas no último segundo, algo aconteceu. Um vulto surgiu do meio da fumaça. Rápido, silencioso, o gerente gritou e a arma caiu no chão. Quando a fumaça se dissipou, Ricardinho viu quem tinha salvado sua vida. Mariana. Ela estava de pé, na frente do gerente, com uma expressão fria e calculista. E na mão dela, uma arma. De onde ela tinha tirado aquilo? Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Mariana olhou para Ricardinho com um olhar que ele nunca tinha visto antes. Um olhar de pena. Sinto muito, Ricardinho, ela disse, com a voz calma e suave. Mas as coisas não podiam ser diferentes. E então, ela apontou a arma para ele. E antes que ele pudesse entender, ela apertou o gatilho. Só que a bala não acertou o Ricardinho. A bala acertou o gerente, bem no meio da testa. O gerente caiu no chão, morto. Mariana se virou para Ricardinho, com um sorriso enigmático. Você não entende, Ricardinho. Eu precisava fazer isso. Por você. E então ela se virou e sumiu no meio da fumaça. Ricardinho ficou ali deitado no chão, sangrando e confuso. O que estava acontecendo? Quem era Mariana? E por que ela tinha feito tudo aquilo? De repente, ele ouviu uma voz fraca, uma voz familiar. Ricardinho. Ele virou a cabeça e viu Maria, a sua irmã. Ela estava deitada no chão, perto do corpo de Dona Creusa, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardinho, eu sei quem você é. Ela sussurrou, com a voz fraca. Eu sei que você é meu. E então ela fechou os olhos e parou de respirar. Ricardinho. Ele virou a cabeça e viu Maria, a sua irmã, deitada no chão, perto do corpo de Dona Creusa, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardinho, eu sei quem você é. Ela sussurrou com a voz fraca. Eu sei que você é meu. E então ela fechou os olhos e parou de respirar. O silêncio invadiu o casarão. Um silêncio ensurdecedor, que abafava o crepitar das chamas e os gemidos dos feridos. Maria, morta. Irmã, morta. Pai, morto. Vó Creusa, morta. Que inferno era aquele? Ricardinho sentiu o mundo girar. Precisava sair dali. Precisava de ar. Com dificuldade, ele se arrastou para fora do casarão. A noite estava escura, fria. A fumaça ainda pairava no ar, impregnando tudo com um cheiro de morte. Ele cambaleou até um poste de luz e se apoiou nele, tentando respirar fundo. A dor no peito era insuportável. A dor na alma, pior ainda. De repente, uma sirene. 2, 3. A polícia, os bombeiros, finalmente. As luzes dos carros de polícia iluminaram a rua, revelando a cena de horror. Corpos estendidos no chão, pessoas feridas gemendo, o casarão em chamas. Um verdadeiro caos. Os policiais cercaram o local, afastando os curiosos. Os bombeiros começaram a combater o fogo, jogando água para todos os lados. Ricardinho observava tudo. Atordoado. Era como se ele estivesse assistindo a um filme de terror. Um filme do qual ele era o protagonista. De repente, um policial se aproximou dele. Senhor, precisa de ajuda? Está ferido? Ricardinho balançou a cabeça. Eu preciso de um médico. O policial o ajudou a se sentar na calçada e chamou uma ambulância. Enquanto esperava, Ricardinho viu uma figura familiar se aproximando. Era Mariana, que ela caminhava lentamente em direção a ele, com um olhar triste e distante. As mãos estavam sujas de fuligem, o rosto coberto de lágrimas. Mariana, Ricardinho sussurrou, a voz fraca. Por que você fez isso? Ela parou na frente dele, sem dizer nada. Apenas o encarava, com os olhos marejados. Por que você matou o gerente? Ricardinho insistiu, a voz tremendo. Por que você matou a nossa família?
Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo muito importante. Algo que mudaria tudo. Ricardinho, ela começou, a voz calma e suave. Eu preciso te contar a verdade. E então, Mariana revelou o segredo que mudaria a vida de Ricardinho para sempre. Eu sou sua irmã, Ricardinho. Sua irmã de verdade. O mundo parou. Irmã? Mariana? Como assim? Nosso pai, ela continuou, a voz embargada. Nosso pai era um homem cruel. Um homem que destruiu a vida da nossa mãe. Um homem que me abandonou quando eu era criança. Eu cresci com ódio no coração, Mariana continuou, com sede de vingança. Eu jurei que um dia me vingaria do nosso pai e de todos aqueles que o ajudaram a destruir a nossa família. Ricardinho não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era demais para processar. Eu te observei de longe por anos, Mariana continuou. Eu vi você se afogando na sua própria riqueza. Eu vi você se tornando um homem vazio e infeliz. Eu sabia que você precisava de ajuda, Mariana continuou. Eu sabia que você precisava conhecer a verdade. E eu sabia que a única maneira de te salvar era destruindo tudo o que você conhecia. Eu planejei tudo, Mariana continuou. Eu manipulei você. Eu te guiei até a verdade. E eu fiz o que precisava ser feito para proteger a nossa família. Eu matei o nosso pai, Mariana continuou. Eu matei a Dona Creusa. Eu matei a Maria. Eu matei todos aqueles que representavam uma ameaça para nós. Eu sei que você me odeia, Mariana continuou. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Mas eu fiz tudo isso por você, Ricardinho. Por nós. E então, Mariana se aproximou de Ricardinho e o abraçou com força. Eu te amo, Ricardinho. Ela sussurrou no ouvido dele. E eu sempre vou te amar. E então, ela se afastou e desapareceu na escuridão. Ricardinho ficou ali, deitado na calçada, sozinho e confuso. Irmã? Assassina? Heroína? Quem era Mariana? E o que ele faria agora? A ambulância chegou. Os paramédicos o colocaram na maca e o levaram para o hospital. Enquanto era levado para longe do casarão em chamas, Ricardinho olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem zombando da sua dor. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem pelo seu rosto. A vida dele nunca mais seria a mesma. E ele sabia, no fundo do seu coração, que a história estava apenas começando. Enquanto era levado para longe do casarão em chamas, Ricardinho olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem zombando da sua dor. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem pelo seu rosto. A vida dele nunca mais seria a mesma. E ele sabia, no fundo do seu coração, que a história estava apenas começando. No hospital, a correria era grande. Enfermeiras para lá e para cá, médicos com cara de preocupados. Um cheiro forte de remédio no ar. Ricardinho sentia a dor latejar no peito. Creusa, a heroína. Maria, a irmãzinha que ele nunca conheceu. Que zona! O médico se aproximou com um olhar sério. Ricardo Albuquerque? Precisamos operar, urgente. A facada atingiu um ponto delicado. Ricardinho não respondeu. Não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça, deixando que o levassem para a sala de cirurgia. Apagou. Quando acordou, estava num quarto branco, com um monte de aparelhos ligados a ele. Um silêncio sepulcral. Olhou para o lado e viu um homem sentado numa poltrona, com a cabeça baixa. Parecia estar dormindo. Ricardinho tentou falar, mas a garganta estava seca. Fez um esforço e conseguiu murmurar um água. O homem se levantou, assustado. Era um policial. Que bom que acordou, Ricardo, disse o policial, com um sorriso fraco. Precisamos conversar. Ricardinho franziu a testa. Conversar sobre o quê? O policial respirou fundo. Sobre o incêndio no orfanato. Sobre a Mariana. Ricardinho sentiu um calafrio. O que tem a Mariana? O policial hesitou. A Mariana. Ela fugiu. Estamos procurando por ela. Ricardinho não se surpreendeu. Já esperava por isso.
Ela vai pagar pelo que fez, disse o policial, com raiva na voz. Assassina fria e calculista. Ricardinho fechou os olhos. Assassina? Talvez. Mas também irmã. Uma irmã que tentou salvá-lo à sua maneira. Ricardo, o policial continuou. Precisamos saber de tudo. O que aconteceu lá? Qual era a relação da Mariana com seu pai? Por que ela fez tudo aquilo? Ricardinho abriu os olhos e encarou o policial. Eu não sei de nada, mentiu. O policial suspirou. Tudo bem, você está sob efeito de remédios. Podemos conversar depois. Ele se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou para Ricardinho e disse: Só mais uma coisa, encontramos isso no casarão. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para Ricardinho. Estava endereçado a você. Ricardinho pegou o envelope e abriu. Dentro, uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Na foto, um casal sorrindo, um homem e uma mulher. Ricardinho reconheceu-o. Homem, era o seu pai. Mas a mulher, quem era ela? Virou a foto. No verso, uma frase escrita à mão. Com amor, para sempre. Da sua mãe. Aquela mulher era sua mãe? Mas ele não se lembrava dela. Nunca tinha visto aquela foto antes. O que estava acontecendo? De repente, a porta do quarto se abriu e uma mulher entrou. Uma mulher elegante, bem vestida, com um sorriso no rosto. Ricardinho arregalou os olhos. Não podia ser. Olá, meu filho, disse a mulher, com a voz suave e doce. Quanto tempo? Ricardinho estava em choque. Não conseguia falar. Não conseguia se mexer. A mulher se aproximou da cama e pegou a mão dele. Você não se lembra de mim, não é? Mas eu nunca me esqueci de você. Ricardinho a encarava, sem entender nada. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Eu sou a sua mãe, Ricardo, disse a mulher, com um sorriso triste. A sua verdadeira mãe. E então ela se inclinou sobre Ricardinho e sussurrou no ouvido dele. E o seu pai, ele não era quem você pensa que era. Ele era meu irmão. O mundo girou. Irmão? O pai dele era o irmão da mãe dele? Que incesto era aquele? Que família maluca era essa? Antes que Ricardinho pudesse processar a informação, a mulher se afastou e sorriu. Um sorriso frio, calculista. Mas não se preocupe, meu filho, ela disse. Eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo. E então ela tirou uma arma da bolsa e apontou para Ricardinho. E depois que eu te contar a verdade, ela disse, com os olhos fixos nos dele, eu vou te matar. E depois que eu te contar a verdade, ela disse, com os olhos fixos nos dele, eu vou te matar. Ricardinho não conseguia respirar. A própria mãe, querendo matá-lo? Aquele hospital tinha virado um hospício, só podia. Por quê? Ele conseguiu sussurrar, a voz embargada. Por que você quer me matar? Ela riu, uma risada seca, sem alegria. Porque você é uma aberração, Ricardo, um fruto do pecado. Você e sua irmãzinha. A irmãzinha? Maria. O sangue gelou nas veias de Ricardinho. Seu pai, meu irmão, ele era obcecado por mim. Me fez coisas horríveis. E você? Você é a prova viva disso. As palavras dela eram como facadas. Ricardinho sentiu o corpo todo doer, a alma sangrar. Eu tentei te proteger, Ricardo. Tentei te dar uma vida boa, mas não consegui. Você se tornou igual a ele. Um playboy mimado, que só pensa em si mesmo. Ela apertou o gatilho. Ricardinho fechou os olhos, esperando o impacto. Mas nada aconteceu. Abriu os olhos. Confuso. A mãe estava parada, a arma na mão, o rosto contorcido em agonia. As mãos tremiam. Eu não consigo, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consigo te matar. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem alto, forte, invadiu o quarto. Mãe, ele gritou. O que você está fazendo? Ricardinho arregalou os olhos. Aquele homem, ele o conhecia. Era o Zé, o cara que trabalhava com a avó Creuza no orfanato. O cara que tinha tentado salvar as crianças do incêndio.
Zé, Ricardinho conseguiu dizer, a voz fraca. O que você está fazendo aqui? Zé ignorou Ricardinho. Ele estava fixo na mãe com um olhar de fúria. Eu te disse para não fazer isso, ele gritou. Eu te disse que ia dar tudo errado. A mãe de Ricardinho começou a chorar compulsivamente. Eu não aguento mais, Zé. Eu não aguento mais essa dor. Eu só queria que tudo isso acabasse. Zé se aproximou dela e a abraçou com força. Eu sei, mãe, eu sei. Mas tirar a vida do Ricardo não vai resolver nada. Mãe? Zé era filho dela? O que estava acontecendo? Ele também é meu filho, mãe. Zé continuou. A voz embargada. Eu não posso deixar você fazer isso com ele. O mundo de Ricardinho desabou. Zé, seu irmão, aquela gente toda, a avó Creuza, a Maria, eram todos da mesma família? Uma teia de segredos, de mentiras, de dor. A mãe de Ricardinho se afastou de Zé, com um olhar desesperado. Eu não tenho outra escolha, Zé. Eu preciso acabar com essa maldição. Eu preciso libertar a minha família. Ela apontou a arma para a própria cabeça. Não, Zé gritou, tentando impedi-la. Mas era tarde demais. Um tiro. O corpo da mãe de Ricardinho caiu no chão, sem vida. Zé se ajoelhou ao lado dela, aos prantos. Ricardinho observava tudo, paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. De repente, Zé se levantou e encarou Ricardinho. Os olhos vermelhos, cheios de ódio. Você! Ele gritou, apontando o dedo para Ricardinho. Você é o culpado por tudo isso. Se você não tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. Ricardinho tentou falar, mas a voz não saía. Zé se aproximou dele, com passos lentos e ameaçadores. Eu vou te fazer pagar por tudo o que você fez. Eu vou te fazer sofrer como a minha mãe sofreu. Eu vou te matar. E então Zé tirou uma faca do bolso e se lançou sobre Ricardinho. Zé se lançou sobre Ricardinho. A faca brilhava na luz fria do quarto. Tudo aconteceu muito rápido. Ricardinho tentou se defender, mas estava fraco demais. A faca rasgou o ar e parou. Não em Ricardinho, mas no peito de Mariana. Ela surgiu do nada, uma sombra silenciosa. Se jogou na frente de Ricardinho no último segundo. A faca de Zé cravada no peito dela. Zé arregalou os olhos, soltou a faca. Ficou paralisado, olhando para Mariana como se não acreditasse no que tinha feito. Mariana cambaleou, caiu nos braços de Ricardinho. Sangue, muito sangue. Mariana, não, por quê? Ricardinho gritava, desesperado. Ela sorriu, um sorriso fraco. Sofrido. Eu te amo, Ricardinho. Sempre amei. E fechou os olhos. Morta. Zé caiu de joelhos. Começou a chorar, desesperadamente. Não, o que eu fiz? Meu Deus, o que? Eu fiz. A porta do quarto se abriu. Policiais. Eles entraram correndo, armas em punho. Imobilizaram Zé em segundos. Um médico chegou, correndo. Tentou reanimar Mariana. Em vão. O quarto virou um caos. Sirenes, gritos, flashes. Ricardinho estava em choque. Olhava para o corpo de Mariana sem acreditar. Outra morte. Mais uma. Os policiais levaram Zé para fora do quarto. Ele gritava, chorava, se debatia. Um policial se aproximou de Ricardinho. Senhor, precisamos que venha conosco. Precisamos que preste depoimento. Ricardinho não respondeu. Não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça. Enquanto era levado para fora do quarto, Ricardinho olhou para trás. Viu o corpo de Mariana, coberto por um lençol branco. De repente, algo chamou a sua atenção. Um pequeno objeto brilhava na mão de Mariana. Um colar. Ricardinho se aproximou. Pegou o colar. Era um medalhão. Abriu. Dentro, uma foto. Uma foto de Ricardinho. Uma foto dele quando era criança. Mas não era só isso. Atrás da foto, uma mensagem. Uma mensagem escrita com a letra de Mariana. Para o meu irmãozinho, Ricardo. Com amor. Da sua irmã, Mariana. Irmã? Mariana era a irmã dele. Mas como? A mãe dele tinha dito que, de repente, tudo fez sentido.
A mãe dele tinha mentido. Mentido sobre tudo. Sobre o pai, sobre a Mariana, sobre tudo. A Mariana que ele conheceu, a Mariana que morreu salvando-o, era a irmã que ele sempre quis ter. Mas não era só isso. Tinha mais alguma coisa, algo que ele não conseguia entender. Ele olhou para o medalhão de novo, para a foto dele quando era criança. E então ele percebeu. Na foto, ele não estava sozinho. Ao lado dele, outra criança, uma menina. Uma menina com os mesmos olhos azuis dele. Uma menina que ele nunca tinha visto antes. Atrás da menina, uma mulher. Uma mulher que ele conhecia muito bem. A avó Creusa. A avó Creusa era a mãe da Mariana. E aquela menina na foto era a Mariana criança. A avó Creusa era a avó dele. E a Mariana era a irmã dele. A irmã que ele sempre teve, mas nunca soube. O mundo girou. Ricardinho cambaleou. Precisava sentar. Um policial o amparou. Senhor, tá tudo bem? Ricardinho balançou a cabeça. Não, nada estava bem. Ele olhou para o policial. Preciso falar com alguém. Preciso da verdade. O policial franziu a testa. Com quem, senhor? Ricardinho respirou fundo. Com ela. Com a única pessoa que pode me dizer a verdade. Com uma única pessoa que sabe de tudo. O policial o encarou, confuso. Com quem, senhor? Quem é essa pessoa? Ricardinho sorriu. Um sorriso amargo, irônico. Com a Mariana, ele respondeu. Com a minha irmã. Só que a Mariana estava morta. A não ser que tudo fosse uma grande mentira. E se a Mariana não estivesse morta? E se ela tivesse planejado tudo? E se ela estivesse esperando por ele? Onde? No orfanato. O orfanato que pegou fogo. Mas, e se o fogo fosse só uma farsa? E se a Mariana estivesse lá, viva, esperando por ele? Ricardinho sentiu um arrepio na espinha. Precisava ir até lá. Precisava descobrir a verdade. Preciso ir para o orfanato, ele disse ao policial, com a voz firme. Preciso ir agora. O policial o olhou, incrédulo. Senhor. O orfanato pegou fogo. Não tem ninguém lá. Ricardinho sorriu. Você se engana. Tem alguém lá sim. A pessoa mais importante da minha vida. E com um impulso, ele se levantou da maca e correu em direção à porta. Precisava encontrar a Mariana. Precisava saber a verdade. Mesmo que a verdade doesse. Mesmo que a verdade o destruísse. Afinal, o que mais ele tinha a perder? E ele correu. Correu para o desconhecido. Correu para o inferno. Ou talvez, para o paraíso. Só o tempo diria. Ricardinho correu. As pernas doíam. O peito queimava. Mas ele não parava. A sirene da polícia ia ficando para trás, abafada pelo barulho do trânsito. Precisava chegar no orfanato. Precisava ver a Mariana. Chegou lá, o cenário era de guerra. Bombeiros ainda jogavam água nas ruínas. A fumaça subia como um fantasma. Policiais isolavam a área, impedindo a passagem de curiosos. Ricardinho driblou os policiais. Se enfiou por entre as chamas. Mariana, Mariana! Gritava, a voz rouca. Ninguém respondia. O fogo tinha destruído tudo. Paredes caídas, móveis carbonizados, um cheiro horrível de queimado. Onde ela estaria? De repente, um movimento. Uma sombra no meio da fumaça. Alguém se mexia. Ricardinho correu na direção da sombra. Mariana? A sombra se materializou. Uma figura feminina, vestida de preto, o rosto coberto por um véu. Mariana? Ricardinho perguntou de novo, o coração batendo forte. A figura se aproximou. Tirou o véu. Não era Mariana. Era uma mulher mais velha, uns 60 anos, o rosto marcado por cicatrizes. Os olhos eram iguais aos da Mariana. Quem é você? Ricardinho perguntou, confuso. A mulher sorriu, um sorriso triste, resignado. Eu sou a mãe da Mariana, ela respondeu. E a sua avó. Ricardinho cambaleou para trás. Avó? Aquela mulher era sua avó? Mas a minha mãe? Ele tentou dizer. A mulher balançou a cabeça.
Ela mentiu. Ela sempre mentiu. Para proteger você. Para proteger a mim. Ricardinho não entendia nada. O que estava acontecendo? A Mariana está viva, a mulher disse. Ela está esperando por você. Um alívio tomou conta de Ricardinho. Ela estava viva. Onde ela está? Ele perguntou, ansioso. A mulher apontou para um buraco no chão. Ele está lá embaixo, no porão. O porão? Ricardinho nunca tinha ouvido falar de um porão no orfanato. Mas por que no porão? Ele perguntou. A mulher suspirou. É um lugar seguro. Um lugar que a sua mãe nunca encontrou. Ricardinho olhou para o buraco. Escuro. Assustador. Mas ele não tinha escolha. Precisava ver a Mariana. Respirou fundo e pulou. Caiu em um chão de terra batida. O cheiro era forte, de mofo e umidade. A escuridão era quase total. Mariana! Chamou, a voz tremendo. Uma luz fraca se acendeu no fundo do porão. Ricardinho seguiu a luz. Chegou em uma sala pequena, iluminada por velas. No centro da sala, uma mesa. E na mesa, a Mariana. Ela estava sentada, de costas para ele, vestida de branco, os cabelos soltos. Parecia um anjo. Mariana! Ricardinho chamou de novo. Ela se virou. Ricardinho arregalou os olhos. Não era Mariana. Era outra mulher, idêntica a Mariana, mas com um olhar diferente. Um olhar frio, calculista. Quem é você? Ricardinho perguntou, a voz embargada. A mulher sorriu. Um sorriso sinistro. Eu sou a Mariana, ela respondeu. Mas você pode me chamar de Lilith. O que está acontecendo? Ricardinho perguntou desesperado. Onde está a verdadeira Mariana? Lilith riu, uma risada alta e estridente. A verdadeira Mariana? Ela repetiu. Não existe verdadeira Mariana, Ricardinho. Só existe eu. Sempre existiu. Ricardinho não conseguia entender. Mas e a avó Creusa? E o orfanato? E tudo o que aconteceu? Lilith se levantou da mesa e caminhou até Ricardinho. Tudo foi um plano. Ela sussurrou no ouvido dele. Um plano para te trazer até mim. Ricardinho se afastou, horrorizado. Você tá louca? Ele gritou. Lilith riu de novo. Louca? Não, Ricardinho. Eu sou a sua salvação. Eu sou a sua alma. Gêmea. Nós dois somos destinados a ficar juntos. Ela pegou a mão de Ricardinho e o puxou para perto. Eu sei quem você é de verdade, ela sussurrou. Eu sei o que você quer de verdade, e eu vou te dar tudo. Tudo o que você sempre sonhou. Ricardinho tentou se soltar, mas ela era forte demais. Eu te amo, Ricardinho, ela disse, com os olhos fixos nos dele. E eu nunca vou te deixar ir. E então ela o beijou. Um beijo frio, sem vida. Ricardinho sentiu um arrepio na espinha. Algo estava muito errado. Ele precisava fugir. Precisava escapar daquela loucura. Mas era tarde demais. Lilith o abraçou. Com força. E então ela sussurrou no ouvido dele. Bem-vindo ao inferno, Ricardinho. E naquele instante, Ricardinho sentiu uma dor lancinante na cabeça. Sua visão ficou turva. E ele desmaiou. Quando acordou, estava amarrada em uma cama, em um quarto escuro. E a Mariana, ou melhor, a Lilith, estava sentada ao lado dele, com uma seringa na mão e um sorriso no rosto. Está na hora de começar de novo, Ricardinho, ela sussurrou. Está na hora de você se tornar quem você realmente é. E então ela injetou a seringa no braço dele. E Ricardinho gritou. Um grito de dor, um grito de terror, um grito que ecoou por todo o orfanato. E que ninguém ouviu. A não ser a Lilith, que sorria, satisfeita, porque o seu plano estava apenas começando. O grito de Ricardinho ecoou, mas ninguém ouviu. Lilith sorria, vitoriosa. A seringa vazia escorregou de seus dedos, caindo no chão com um baque surdo. Ricardinho sentia o corpo formigar, a mente se esvaziando. Via Lilith se aproximar, o rosto distorcido em uma máscara de loucura. Apagava, de novo. Acordou amarrado, a cabeça latejando. Olhou em volta. Não era mais o porão. Estava num quarto luxuoso, paredes aveludadas, móveis antigos, uma gaiola dourada,
pensou. Lilith entrou, vestida com um longo vestido vermelho. Acordou, meu amor, disse ela com uma voz doce. Está tudo pronto. Ricardinho tentou se mexer, mas as amarras eram fortes. O que você quer de mim? Perguntou a voz fraca. Lilith sorriu. Eu quero você por completo, Ricardinho. Quero a sua alma. Ela pegou um espelho e colocou na frente do rosto dele. Olhe, disse ela. Olhe quem você realmente é. Ricardinho olhou para o espelho. Não se reconheceu. O rosto pálido, os olhos fundos, a expressão vazia. Parecia um fantasma. Eu te libertei, disse Lilith. Te libertei do seu passado, da sua família, da sua dor. Agora você é meu. Ela se aproximou e o beijou de novo. Um beijo frio, sem paixão. Ricardinho sentiu um calafrio. Eu vou te dar um novo nome, disse Lilith. Um nome que represente quem você é agora. Você será Lúcifer. Lúcifer. Ricardinho sentiu um arrepio na espinha. Aquela mulher era louca. De repente um barulho, um estrondo vindo de fora do quarto. Lilith se assustou. O que foi isso? Perguntou a voz tensa. Outro estrondo, mais forte. As paredes tremeram. Estão nos atacando, gritou Lilith, com os olhos arregalados. Ela correu para a janela e olhou para fora. Viu um exército de pessoas, liderados por uma figura familiar. Mariana. Mas não era a Lilith, era a verdadeira Mariana, a irmã de Ricardinho. Não, gritou Lilith. Não pode ser! Mariana invadiu o quarto, seguida pelos outros. Apontou uma arma para Lilith. Acabou, Lilith, disse Mariana, com a voz firme. Você vai pagar por tudo o que fez. Lilith riu. Você nunca vai me derrotar, Mariana. Eu sou mais forte do que você imagina. Ela pegou uma faca e se lançou sobre Mariana. As duas começaram a lutar. Uma luta violenta, cheia de ódio. Ricardinho observava tudo, paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. De repente, um grito. Lilith caiu no chão, com a faca cravada no peito. Mariana se aproximou de Ricardinho e o desamarrou. Você está bem? Perguntou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardinho assentiu com a cabeça. Mariana o ajudou a se levantar. Precisamos sair daqui, disse ela. Não é seguro. Eles correram para fora do quarto, seguidos pelos outros. O orfanato estava em chamas, mais uma vez. Conseguiram escapar. Olharam para trás. Viram o orfanato desabar, engolido pelas chamas. Mariana abraçou Ricardinho com força. Acabou, disse ela. Acabou. Mas Ricardinho sabia que não. Sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Porque no fundo do seu coração, ele ainda sentia a presença da Lilith e sabia que ela voltaria. Corta. Uau, que final épico! Mas a saga não termina aqui. Para desvendar os próximos mistérios e continuar acompanhando as aventuras de Ricardinho, você precisa se inscrever agora no canal e ativar o sininho. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais histórias como essa. Bem, inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e previsões. Queremos saber tudo o que você achou desse desfecho inesperado. Não espere nem mais um segundo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final alucinante. Lembre-se, só os verdadeiros fãs apoiam o canal com todas as forças. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que continuemos trazendo conteúdos exclusivos para você.